tomei para mim e sempre digo aqui, queridos, e é uma grande verdade, baseado na palavra de Deus. A única coisa que você não pode fazer com a sua vida, que é preciosíssima, com seu tempo que passa muito rápido. Outro dia mesmo eu estava brincando de boneca, e hoje você já é uma mulher adulta, com filhos, muitas vezes vó, e não faz tão pouco tempo. Então a única coisa que nós não podemos fazer com essa vida tão preciosa, com esse tempo que passa tão rápido, é vivê-la para nós mesmos. Aquele que cuida em guardar, em ganhar a sua própria vida, perde. Mas aquele que perde a sua própria vida, por amor ao Senhor, esse a ganha. E o que o Senhor Jesus está querendo dizer? Que nós devemos, então, nos matar? Não, Ele está dizendo que nós devemos viver a nossa vida para o outro, para abençoar o próximo. Então, se você quer viver uma vida de verdade, eu preciso viver a minha vida para abençoar o próximo. Em comunhão com o meu próximo e abençoar o meu próximo. Aí terá valido a pena. Uma vida egoísta, que nós dizemos para nós mesmos, não valerá a pena ser vivida. Amém? E quando nós nos propomos a seguir Jesus, nós nos propomos também a abençoar o próximo, abençoar o nosso irmão. E é um pouco disso que eu quero mostrar para você na palavra hoje. Nada que a própria leitura de vários versículos que eu vou fazer aqui, não precisa nem de explicação. Você lendo, você já entende. Mas eu quero ler com você primeiro em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 12. 2 Coríntios 9, 6 ao 12, eu estou lendo aqui na NAA. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Eu quero pôr aqui 2 pontos que eu vejo assim muito importantes para a nossa vida, que nós precisamos entender, queridos, para a nossa vida cristã. Uma vida cristã de verdade. 2 pontos que eu julgo assim, essencial. Primeiro, nós precisamos entender Deus, conhecer Deus e quem é Deus, né, em todos os seus aspectos. E um aspecto de Deus, queridos, é que Ele é um Deus doador. Você concorda comigo? Faz parte da essência de Deus dar, doar, compartilhar. Deus é assim. Ele compartilhou de si mesmo na natureza para nós. Você olha para a natureza, você vê a mão poderosa de Deus, o poder de Deus compartilhado para o nosso bem. E em todas as coisas nós vemos Deus compartilhando. Ele é assim. Deus é um Deus doador. Deus é um Deus que ama compartilhar de quem Ele é para os outros. Deus é um Deus que ama dar, doar, servir. E nós vemos isso lá, por exemplo, em muitos lugares, mas vamos lá, um bem clássico, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu o seu Filho unigênito. Ele deu. Ele deu o que ele tinha? O melhor que ele podia dar, queridos. Ele não deu qualquer coisa.
Ele podia ter colocado talvez um anjo para morrer numa cruz. O anjo também não tinha pecado, de repente faz um anjo nascer. Não estou falando de heresia aqui não, tá? Somente divagando, né? Poderia de repente fazer um anjo nascer em corpo físico e ele não teria pecado, ele morreria e salvaria a humanidade? Não, queridos. Deus, o Pai, poderia Ele mesmo vir. Deus é todo poderoso, Ele poderia vir. O Pai vir e morrer no nosso lugar. Mas Ele deu muito mais do que isso. Ele deu o Filho. Porque, queridos, eu teria coragem de morrer por alguém, mas eu não teria coragem de dar minha filha e o meu filho para morrer por alguém. Acho que até por alguém muito bom, eu, de repente, no momento de emoção, eu morreria por você. Talvez. Não estou garantindo, tá? Mas eu estou morrendo também todos os dias, dando o meu tempo por você. Em oração, em estudo da palavra para ensinar você. Gastando meu tempo em discipulando, cuidando. Também estou morrendo para mim mesmo por você. Mas vamos falar de dar a vida, morrer numa cruz. Talvez, quem sabe, eu teria, né, alguém tão bom, igual o Renato, por exemplo. Eu acho que ontem ele falou, você morreria por mim? Morro? Pode ser, talvez, viu, Renato? Alguém que a gente ame muito aqui. Mas, querido, dar um filho é muito mais difícil, é ou não é? Os pais, aí é difícil ou não é? Pois Deus escolheu a forma mais difícil. Ele escolheu o grande tesouro que Ele tinha, o seu filho, para morrer em nosso... Então Ele deu o melhor. Então mostra que Deus é um Deus doador, que dá o melhor. Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que também nos daria graciosamente todas as coisas? Não poupou. Ele não poupou o seu filho. Então tinha alguma coisa maior, mais alta, melhor que Deus poderia dar? Não tinha. Não existia. Foi isso que Ele deu ao meu favor e ao seu favor. E muitas vezes, querido, abrindo um parênteses aqui, não é esse o assunto hoje, mas abrindo um parênteses, muitas vezes nós tratamos esse grande e maravilhoso sacrifício de Deus para provar o quanto nós somos amados como algo totalmente sem importância e sem valor. Vivendo uma vida do jeito que nós bem queremos e que nós entendemos, dando vazão aos desejos da nossa carne, da nossa vontade egoísta. Sabe, às vezes nós vivemos uma vida como se esse grande sacrifício não tivesse valor. Deus quis mostrar ali quem Ele é e quem nós somos, nos dando o seu próprio Filho. Não foi pouca coisa. Foi o sangue do próprio Filho. E qual o resultado disso? Lá em 2 Pedro 1,4 nos diz assim: e por causa de sua glória, da glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem que vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Sabe o que Deus fez, querido? Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Grande, o que Ele fez? Ele fez com que eu e você pudéssemos ter a oportunidade, o privilégio, a honra de participarmos da própria natureza de Deus. Da própria natureza de Deus. Eu tenho meditado, e o Senhor me revelou de uma forma um pouquinho mais profunda, profundo o sentido disso. Queridos, dentro de mim, depois que eu fiz uma aliança, um pacto com o Deus eterno, eu aceitei o pacto de sangue que Ele fez comigo, em Cristo lá na cruz, dentro de mim, dentro de você, passou a existir, na realidade, um pedacinho, um DNA, uma parte do próprio Deus Criador do universo. Você entende isso? Para um pouquinho para pensar nisso. Que dentro de você, agora no seu corpo, nessa nossa casa aqui na terra, o nosso corpo, está hoje, habitando ali dentro, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, o grande poder que Deus disse, haja luz e houve luz.
O grande poder criador habita dentro de mim hoje. Isso tudo por conta do grande sacrifício de Cristo na cruz, da doação de Deus. Então Deus é um Deus que doa. Deus é um Deus que compartilha. A palavra de Deus nos diz, Jesus falando, não temam, ó pequenino de Jacó, porque ao Pai agradou-lhe em dar-vos o seu reino. O seu reino. Então, nós herdamos de Deus sem mérito nenhum, porque nós não merecemos. Nós não somos bonzinhos. Nós não merecemos. Mas sem mérito algum, Ele deu para nós, seres humanos, o seu próprio reino. Compartilhou conosco o seu reino, depois de compartilhar Cristo na cruz conosco. E nós precisamos aprender e entender a valorizar esse ato de Deus e entender quem é Deus. Isso é essencial. Quer ter uma vida cristã, você precisa conhecer Deus. E se você conhecer Deus, você vai ver, você vai perceber de uma forma muito clara que a essência de Deus é o amor doador. Ele se doa, Ele se dá. E quando nós vivemos de forma contrária, nós estamos andando no caminho contrário de Deus. Então nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos entender que Deus doa, Deus se doa. E hoje, eu e você somos participantes da natureza divina. Fala assim comigo, eu sou participante da natureza divina. Eu queria que você repetisse a semana inteira essa frase. Eu sou participante da natureza divina. Por Cristo, nós somos participantes. Deus, então, não é o Deus que em sua grandeza e glória se isola nos céus, na sua grandeza e glória, e vive lá isolado, na sua grande beleza e na sua glória. O desejo de Deus é que brilhe, que se exponha, que todos conheçam e vejam a sua grande glória e beleza, e o adore, e participe dessa glória e beleza. Nós somos participantes de tudo isso. Diga aleluia. Você é participante, queridos, dessa grande e maravilhosa graça. Porque Deus é um Deus que doa. Porque é um Deus, a natureza de Deus, e eu vou repetir bastante isso, a natureza de Deus é uma natureza doadora. Deus quer dar, Deus quer abençoar, Deus quer compartilhar de quem Ele é, de toda a sua glória. Na semana passada nós falamos aqui um pouco sobre adoração. Deus quer a nossa adoração? Deus quer ou não quer? Deus quer a nossa adoração? Quer? Quer. Sim. Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade todo o tempo. Ele quer a nossa adoração. Mas porque Deus precisa da nossa adoração? Não, Ele não precisa da sua adoração. Ele não precisa. Mas nós precisamos adorar, porque quando nós adoramos, nós nos tornamos participantes dessa glória. Nós entramos nessa glória. E quando nós entramos nessa glória, nós começamos a absorver essa glória. Por isso que nós precisamos adorar. Em toda circunstância, inclusive e especialmente quando nós estamos lá cheio de problemas. Essa adoração é especial para o Senhor. Então, queridos, Deus quer que nós o adoremos, que nós sejamos na sua presença justamente para isso. Para que nós nos tornemos participantes dele. Ele quer que nós conheçamos de forma profunda, porque conforme nós o conhecemos, nós nos tornamos participantes dele. A sua natureza divina vai se tornando cada vez mais clara dentro de nós, e nós vamos entendendo cada vez mais quem é Deus. Agora, Deus é assim. Deus deseja isso. Deus é um Deus doador, amém? Então diga, Deus é um Deus doador, que compartilha de quem Ele é, do que Ele tem, com todos nós. Deus é assim. Agora, uma coisa que nós temos a aprender com Jesus, muito séria, é que nós precisamos ver a nossa vida aqui em harmonia
com Deus, em harmonia com os céus. Quer ver uma vida feliz e abençoada? Levanta a mão bem alto. Você quer? Uma vida assim maravilhosa, porque a vida aqui é boa, não é ou não é? É ou não é? Você não gosta de viver? Diga amém. Eu gosto. É muito bom. A vida é cheia de prazeres maravilhosos. Dentro daquilo que agrada ao Senhor, a vida é muito boa. Mas, queridos, uma vida que realmente satisfaz o mais profundo da sua alma e do seu ser, que traz plena satisfação, e que você vai chegar lá no final da sua vida, quando estiver lá no leito de morte, você vai olhar para trás e falar assim: como valeu a pena? Quando estiver lá no leito da sua morte, por favor, guarde isso no seu coração. Você não vai ficar pensando assim: valeu a pena. Olha quantos carros maravilhosos eu tive. Você não vai nem lembrar do seu carrão. O Luiz não vai nem lembrar daquele Astra que ele tem lá. Já deixou ele na mão algumas vezes. Não vai mesmo, né? Não vai mesmo. Você não vai nem lembrar da grande casa que você comprou, da pessoa maravilhosa que você era na sociedade, todo mundo te respeitava, de como você era recebido em todos os lugares, porque você tinha dinheiro, porque você tinha fama, porque você era importante ou qualquer coisa do tipo. Isso não vai passar pela sua cabeça. Mas quando você viver uma vida realmente dentro do propósito de Deus, você vai chegar lá no final e você vai olhar para trás e vai lembrar de tantas pessoas que você abençoou, que Deus abençoou através de você, da obra de Deus que você fez, de como você compartilhou de quem Deus é com as outras pessoas. Você vai pensar assim: como o apóstolo Paulo pensava e disse, valeu a pena. Valeu a pena. Paulo, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé. E agora, o que me aguarda é o Senhor nos céus, com a grande coroa para me entregar nesse grande dia. Um homem vitorioso, queridos, porque ele foi um grande homem aqui na terra, reconhecido pelas pessoas importantes. Não, ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, sofreu todas as coisas, viveu na miséria, viveu também com muito dinheiro, viveu em todas as situações possíveis e imagináveis. Era um homem que atraía problema, o apóstolo Paulo. Mas ele viveu uma vida que realmente valeu a pena. Ele viveu uma vida aqui, nessa terra, nesse tempo, dentro do tempo, do seu tempo, uma vida pensando com foco, com olhar na eternidade. Porque, queridos, quer queira ou não, eu, por exemplo, vamos citar o meu exemplo, daqui uns 60 anos vou estar morto. Eu tenho 59 ou 58? 59, né? Estou perdendo, estou tão bom que estou perdendo 59, daqui uns 50 eu já vou estar morto. Provavelmente. Mas, queridos, realmente, eu preciso viver nesse tempo que me resta, olhando para aquilo que vai ser na eternidade, porque aqui vai acabar. Mais dia ou menos dia, você não está mais nessa terra. Vai lá no cemitério e você começa a olhar os nomes lá que você conhecia, e já não estão mais aqui. É rápido, passa rápido, e daqui a pouco nós estamos na eternidade. E aí? Tudo que nós fizermos aqui nesse tempo tem reflexo na eternidade, de onde nós vamos viver e como nós vamos viver nessa eternidade. Então a nossa vida aqui, ela tem que ser com foco na eternidade. E como nós podemos viver a nossa vida aqui com foco na eternidade? Para onde nós olhamos? Nós olhamos para Jesus. Nós precisamos viver em harmonia com os céus. Olha que Jesus disse, lá em João 5,19.
Ele disse assim: então Jesus disse-lhes: em verdade lhes digo que o filho, dizendo dele mesmo, né? Nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também faz. Então, como é que tem que ser a nossa vida aqui, queridos? Alinhada, perfeitamente alinhada, em harmonia, viver em harmonia com os céus, com Deus, com o que Deus é. Então, a minha vida, elas tem que estar em harmonia com os céus, em harmonia com Deus, em harmonia com Deus que me criou. Porque Jesus fazia isso. Ele está dizendo, olha aqui, eu não estou fazendo nada aqui, falando para os fariseus, naqueles dias, eu não estou fazendo nada aqui que eu não vejo meu pai fazer. Tudo o que eu faço porque eu vi meu pai fazer. Quer dizer, o que ele está dizendo, queridos? Eu ando com o pai. Eu tenho um relacionamento com o pai. E eu vejo as atitudes do meu pai. E eu vejo como meu pai age, como meu pai trata os assuntos. E eu copio o meu pai. Porque eu quero estar em harmonia com o meu pai. Porque eu quero andar como o meu pai quer que eu ande. Porque eu quero viver a minha vida como o meu pai quer que eu viva. Qual é a lição aqui para nós que Jesus está ensinando? Viva com Jesus. Viva pertinho, ande com Jesus. Comece a olhar como Jesus agia, como Jesus age, o que ele pensa, como bate o coração e pelo que bate o coração de Deus, de Jesus. E assim viva da mesma forma, copie Jesus, copie o Pai, viva em harmonia com os céus. Quer viver uma vida feliz, abençoada, plena, ampla de satisfação, plena em satisfação? Porque, abrindo um parênteses aqui, uma coisa que nós, seres humanos, procuramos é isso, não é? Você fica o tempo todo, queridos, o tempo todo você fica procurando estar satisfeito, é ou não é? E quando demora alguma coisinha que você quer, ou que você precisa para estar satisfeito, você começa a ficar irritado, é ou não é? Tem gente lá em casa que a hora que está com fome fica muito irritado. Você... Eu? Você fica irritado quando está com fome? Sua carne quer comida, né? Quer ser saciada. E você começa a ficar irritado porque você quer estar saciado. Mas isso é um pequeno exemplo de tudo. Se de alguma forma você não está sendo satisfeito dentro da sua casa, talvez do casamento, né? Talvez da família, você começa a ficar bravo. Porque está sempre querendo ser satisfeito e acha que o outro tem que satisfazer você. Às vezes, queridos, pessoas insatisfeitas dentro da igreja, achando que os outros têm que satisfazê-la. E nós sempre vamos ter esse negócio de insatisfação. Sempre. Sabe por quê? Porque aquilo que realmente nos satisfaz é Deus. É estar em Deus, é estar em harmonia com Deus, é andar com Deus, isso satisfaz. Deus, você andando com Ele, você andando com Jesus, você percebendo Deus, essa insatisfação ela vai sumindo. Ela vai se tornando secundária. E você, que estava tão insatisfeito com o jeito de agir da sua esposa, de repente aquilo começa a se tornar tão pequeno, né, lindão? Porque você agora está cheio de satisfação. Uma pessoa insatisfeita de Deus, ela fica insatisfeita com tudo, com as menores coisas. Mas quando ela está satisfeita de Deus, cheia de Deus, satisfeita de Deus, então as outras coisas começam a se tornar pequenas, sem importância. Porque agora ela está verdadeiramente satisfeita. E vive uma vida plena. E vive uma vida em paz consigo mesmo, com o mundo, com Deus. Porque agora ela anda com Deus e está se satisfazendo da fonte que nunca seca. Da fonte que verdadeiramente satisfaz.
Porque, queridos, por mais que nós queiramos que as outras pessoas nos satisfaçam, elas nunca vão poder fazer isso. Marido, a sua esposa nunca vai poder satisfazê-lo plenamente. Esposa, o seu marido nunca será perfeito e poderá satisfazê-la plenamente em tudo. Nunca. Seu amigo, seu irmão, o seu pastor, seu discipulador, nunca será perfeito e satisfará você plenamente. Nunca. Porque a sua satisfação que você precisa vem do eterno, vem de Deus, vem daquele que criou você, que fez você. Então você precisa andar com Ele e em harmonia com Ele. Nós precisamos andar em harmonia com Deus, em harmonia com os céus. Para isso nós precisamos andar com Ele e conhecer quem Ele é. Senão não dá para andar em harmonia. Se eu não conheço alguém, como é que eu vou fazer as coisas que aquela pessoa gosta? Eu sei algumas coisas que a minha esposa gosta. Porque nós já estamos caminhando juntos há quase 20 anos, né, amor? Vai fazer 20 anos que nós caminhamos juntos. Então eu sei que agrada a ela. Então algumas coisas eu me esforço bastante para agradá-la, porque o caminho com ela eu sei. Com a Letícia eu convivo já há 17 anos, com o Lucas há 15. Né? Então, como nós andamos juntos, eu sei o que eu posso fazer para agradá-los, né? Para satisfazer o coração deles, porque nós caminhamos juntos. Se você não caminhar junto com Deus, queridos, não há como você satisfazê-lo, porque você não sabe como satisfazer o coração de Deus e andar em harmonia com Ele. Agora vamos falar sobre a semeadura. Deus é um Deus que semeia, Deus é um Deus que dá, Deus é um Deus que compartilha. Não é isso? Se nós queremos viver como Deus, uma das coisas que nós temos que fazer, queridos, que para andarmos em harmonia com Deus é fazer o que Ele faz, compartilharmos também. Nós andamos em harmonia com Deus? Andamos. Então nós fazemos o que Ele faz. Se Deus compartilhou, nós também compartilhamos. Quero reler os versículos que nós lemos aqui no começo, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava falando aqui de uma situação onde eles estavam fazendo uma grande oferta em várias igrejas para auxiliar a igreja de Jerusalém que passava necessidade. Auxiliar os irmãos e lá em suas necessidades. E ele está dizendo sobre isso, ele está dizendo assim: isso eu afirmo que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Então na sua semeadura, queridos, você buscando ser semelhante a Deus e semeando na vida dos outros, nós precisamos semear com fartura, amém? Não é semear pouco, é semear muito. Muito do que? Do seu tempo, da sua dedicação, do seu dinheiro, dos seus bens, daquilo que você tem, daquilo que você é. Você sabe ensinar, dedique tempo para ensinar aos seus irmãos. Você sabe, você é um pastor, então vai lá e pastoreia, cuide muito dos seus irmãos, gaste tempo nisso, daquilo que Deus te deu como um dom. Você então compartilhe, você abençoa o seu irmão abundantemente, porque nós colhemos daquilo que nós plantamos. Se nós plantamos milho, eu planto um milho, um grãozinho de milho. Vamos ver os entendidos aí de agricultura. Eu planto um grãozinho de milho. Quantas espigas eu vou colher do pé de milho? Porque um grãozinho de milho vai dar um pé de milho, né? Quantas espigas eu colho? Mais ou menos. Uma terra boa. Quantas espigas dá um pé de milho? Não tem nem nenhum plantador de milho aí? A Giovana está falando 4. 4. 2. 5. 5. A irmã está falando que dá até 5 espigas. Um grão de milho dá até 5 espigas. Quanto grão de milho tem espiga? Um grãozinho, queridos. Eu já vi pé com 2, pé com 3, acho que até com 4, 5 eu não sei se eu vi já. Mas, oi? Meu pai sabe? Quantas espigas dá no pé de milho, pai?
Duas. Ele falou que é duas. Agora. Mas é que às vezes você planta 3 milhos, sobe 3 pés, e aí dá 6 espigas. Né? Mas um grão, que dê duas, vai. Vamos ver o mínimo, dê duas espigas grandes. Quantos grãos eu colho, queridos? É a lei da semeadura. E se você plantar, então, sempre quando você plantar, você vai receber muito mais do que você plantou. Mas se você plantar, então, muitos grãos de milhos, você vai ter muitos grãos de milhos. Né? Essa é a questão que ele está falando. Se você semeia pouco, você colhe pouco. Semeia muito, colhe muito. Você quer colher muito ou quer colher pouco? O que você quer colher? Decida. Porque você precisa saber o que você quer colher para você semear. Cada um contribua segundo a proporção no coração e não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aqui ele está falando, queridos, especificamente de dinheiro. Oferta que a igreja de Corinto estava levantando para levar para Jerusalém. Ele está falando especificamente de dinheiro. Mas essa lei da semeadura é para todas as coisas. É uma lei que Deus colocou, é um princípio que Deus colocou para todas as coisas. Aqui ele está falando de dinheiro, mas não é só dinheiro, em tudo. O que você semear, você colherá. Mas ele ama, Deus ama quem dá com alegria. Não é simplesmente, eu vou semear porque interesseiramente eu quero colher. Aquela historinha que você já ouviu muito, às vezes, talvez no passado. Quem tem R$1.000 para doar? Porque Deus vai te dar R$10.000. Porque a Bíblia diz isso. Então você vai... Não é bem assim, queridos. Na verdade, não é assim. E nós vamos explicando por que não é assim. Porque simplesmente Deus vai abençoar quem dá com o coração correto, com alegria, com prazer. E Deus realmente retorna isso, só que Ele retorna do jeito que Ele quer, não do jeito que você quer. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes, e multiplicará os frutos de justiça de vocês. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Conforme, queridos, eu tenho, Deus me deu, nem que seja um pouquinho que eu tenho, vou tirar um pouquinho disso que eu tenho, eu vou semear na vida do meu irmão. Vou ajudar o meu irmão. Quando eu fizer isso, com o coração alegre, querendo estar alinhado com quem Deus é, esse é o propósito correto do coração. A motivação correta. Então eu vou abençoar o meu irmão, porque eu quero agradar o coração de Deus, ser como Ele é, viver como Ele vive, como Ele me ensinou a viver. Então, Deus vai me abençoar e me dar muito mais do que eu dei, para que eu possa ter abundância para dar ainda mais. E daquilo que eu recebi com alegria, eu não pego só para mim e eu vou entesourar as coisas para mim. Vou ser uma represa e guardar tudo para mim que Deus está me dando. Não, eu pego daquilo que Deus me deu e vou semear agora, não na vida de um, mas na vida de muitos. Por quê? Porque Ele me deu muito. E aí, Deus vai me dar com mais abundância ainda para que eu abençoe ainda mais. Sabe o que você se torna? Um canal de bênção de Deus na vida das outras pessoas. E é exatamente isso que Deus quer. Que você se torne esse canal. Não uma represa que fica represando e guardando tudo para si, mas o leito de um rio que recebe, e abençoa, abençoa e abençoa. Porque Deus é assim. Deus não fica limitando as suas bênçãos. Sabe por que Deus limita muitas vezes as bênçãos na nossa vida? Financeira e em todas as outras áreas. Sabe por que Ele limita? Porque Ele sabe que nós não saberemos tratar com aquilo. Ele sabe que eu não vou conseguir tratar direito com aquilo, então Ele limita. Mas se nós estamos com o coração correto, queridos, nós nos tornamos
uma conexão dos céus com a terra, onde muitas pessoas vão sendo abençoadas através das nossas vidas. E aí nós começamos a ver uma vida plena, satisfeita, porque nós não estamos vivendo para nós. Nós estamos vivendo para abençoar as outras pessoas, como Deus como Deus faz. Então Deus quer que você comece com o coração aberto, alegre, semear na vida das outras pessoas. Semear. Você é um semeador. Você é um construtor, você é um semeador. Deus te fez um semeador. Então você começa a semear com alegria e gratidão no coração a Deus, com o coração correto. E Deus vai te dar muito mais, para que você semeie muito mais e cada vez mais. É isso que ele está dizendo aqui. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações e gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações e gratidão a Deus. As pessoas que serão abençoadas por você vão orar a Deus e dizer: obrigado, Deus, porque o Senhor supriu as minhas necessidades. E supriu através de quem? De você. De você, de mim, de nós. Então Deus é esse Deus que faz de uma forma perfeita e maravilhosa. Essa semeadura, então, nós precisamos viver na nossa vida constante. Esse culto, com esse tema, né, com essa atitude nossa de semear, é somente para nós reforçarmos essa cultura que a igreja precisa viver. E aí Deus aí nos dá várias promessas, né? Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante, será dada a você, porque com a medida com que você tiver medido, vos medirão também. Você vai receber de acordo com aquilo que você der. Se você doa a sua vida, você vai receber muito mais do que isso. Queridos, e muito mais, muito mais do que as coisas daqui desse mundo, Deus vai nos dar na eternidade. A promessa de Deus ainda é para esse mundo. Aquilo que você faz aqui, que você abençoa as pessoas, Deus quer te abençoar ainda nesse mundo. Se você é abundante em abençoar os outros financeiramente, Deus vai abençoar você financeiramente. Se isso não te desviar do caminho, se houver aquele propósito correto no seu coração, Deus vai te abençoar sim. Promessa de Deus, mas não é uma linha direta. Eu vou fazer aqui e vou receber aqui. Porque se você está fazendo aqui, mas Deus está percebendo que no meio do caminho você se perde por conta daquilo, Ele não te dá a bênção financeira. Ele não vai dar, porque Ele está mais interessado na vida eterna, na sua vida eterna. Gálatas 6, 9 e 10 diz assim, para terminar: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ele está falando, queridos, não nos cansemos de fazer o bem. Você tem se cansado? Quem tem ficado cansado às vezes aí? Para de ser mentiroso, todos nós cansamos. Você que se cansa. Se ele está falando não nos cansemos, é porque há a possibilidade, é natural que nós nos cansemos. Eu me sinto cansado muitas vezes. Muitas vezes, principalmente quando está sendo exigido de mim algo que naturalmente eu não sou. E que eu não faço naturalmente. Mas eu me esforço para fazer porque é aquilo que Deus quer que eu faça. Me canso. Você se cansa. Tem dia que você está cansado, dia da conexão lá, o Du fala assim: ai meu Deus, se eu pudesse ficar em casa hoje. Não tem, Du? Mas você vai, né? Você tem um compromisso com Deus e com os irmãos que estão lá. Sim, queridos, nós nos cansamos. Mas ele está falando aqui, não paremos. Mesmo que você se canse, não pare. Você continua, você mantenha a sua caminhada. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de cuidar dos outros. Não se canse de discipular, não se canse de cuidar, de amar as pessoas, de dar o seu tempo e a sua vida às outras pessoas. Porque no tempo certo,
No tempo certo faremos a colheita. Qual é esse tempo certo, queridos? Não sei. É o tempo de Deus, Ele é que sabe. No tempo pode ser que tudo aquilo que você está fazendo hoje, você só vai ver o resultado lá na eternidade. Pode ser que tudo que você está fazendo, Deus não mostre nada para você, não te dê nada hoje. Pode ser. Pode ser que não, mas pode ser que sim. E que você vai ver o resultado do seu trabalho só lá, na hora que Jesus voltar, na eternidade. Se não desanimarmos, nós faremos a colheita no tempo certo, se... Não pôs lá? Se não... Então vamos falar bem alto. Se não... De novo, se não... Você tem vontade de desanimar até a hora? Ah, tem sim. Claro que tem, todos nós temos. Passamos por essas fases de desânimo. Mas se nós não desanimarmos, nós colheremos aquilo que Deus tem para nós. Por isso, enquanto você tiver oportunidade, faça o bem. Abençoe as pessoas. Semeie na vida das pessoas. Principalmente aos da família da fé. Tenha prioridade para com os da família da fé. Amém? Todos entenderam? Amém? Entendeu? Falei claro, todos entenderam? Olha, só um resumo bem rápido para você não esquecer. Primeiro, Deus é um Deus que doa, Deus é o Deus que dá, Deus é o Deus que compartilha. Se nós queremos viver uma vida abundante, precisamos viver uma vida de satisfação, uma vida alinhado com quem Deus é. E aqui depois nós aprendemos então como vivermos essa vida de doação, como o apóstolo Paulo fala. Doar, querido, se doar, não se cansar de doar, você receberá depois, aqui nessa terra, e principalmente na eternidade, você receberá tudo aquilo que você fez e muito, muito, muito mais. Incomparavelmente mais. Amém, queridos? Nós vamos chegar lá um dia. Você vai chegar um dia lá diante de Jesus. Presta atenção. Isso é Jesus que falou. Você vai chegar um dia lá diante dele. E ele vai falar assim: olha, vinde. Possui o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Porque vocês fizeram isso. Por mim. E você vai falar assim: nossa, Deus, mas eu não fiz tudo isso. Você não tem noção daquilo que você está fazendo, o quanto isso vai se multiplicar na eternidade. Essa pessoa que você está cuidando, que você está discipulando, que você está amando, aquelas pessoas de quem você está cuidando lá na conexão, compartilhando com a palavra com eles toda semana, o jovenzinho que você tem ouvido, que você tem cuidado, queridos, você não sabe no que isso vai se multiplicar. É uma semente que vai se multiplicar muito, muito, muito. E foi porque Deus usou você como instrumento para semear uma semente. Então nós não temos noção, e lá na eternidade nós saberemos, o Senhor vai mostrar tudo o que foi resultado do seu trabalho. É por isso que, nossa, mas eu não fiz isso, Deus. Eu não fiz tanto assim. Você não fez, mas aquilo que você fez se multiplicou e multiplicou muito. Você fez, Deus usou você. Amém? Feche seus olhos nesse instante. Os irmãos vão cantar uma música. Vamos colocar em pé, né? Nesse momento. Eu queria que nesse tempo você se posicionasse, querido, e dissesse assim para o Espírito Santo. Você dissesse assim: eu quero ser esse canal de bênçãos para a eternidade. Eu quero ser esse canal. Eu quero que Deus me use como instrumento para abençoar a muitos. Eu quero me doar, eu quero doar a minha vida. Quero que você se coloque nessa posição diante de Deus.
O Deus de Israel eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é me obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, eu prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu, Ele envia anjos para me guardar. Não divido minha adoração, meu Deus, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, eu prefiro ser fiel. Não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, eu prefiro ser fiel.
Jesus, aplauda, aplauda. Senhor, não vou dividir minha adoração. nós somos do Senhor, Exclusivo nós pertencemos a Ti, o meu Deus. coração. Não dividimos Vivo só pra a Ti. Tua glória com mais Não abro ninguém. mão do céu. Oh, Até diante da morte, oh, eu prefiro ser. seremos obedientes, Não vou dividir fiéis ao Senhor. minha adoração. Nossos olhos estão em Ti. Exclusivo é Nossos olhos estão o meu no Senhor coração. até o fim. Vivo só pra Ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, eu prefiro ser fiel. Seremos fiéis. Diga, declare que você será fiel até o fim a este Deus poderoso, este Deus que te comprou, que te amou, que entregou o seu Filho por amor a você, a mim. Nós obedeceremos a este Deus até o fim, até o fim, até o fim, até o fim. Aleluia! O Senhor é maravilhoso. Ele nos protege, Ele cuida de nós. E como nós não imitaremos a Ele, como não faremos o que Ele nos pede,